Música, por favor. E agora vamos mudar a português. Os seguintes dois panelistas são do Brasil. Vamos começar com Caitlin Antunes, em representação do Banco do Brasil. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer a Juan Carlos e Pedro Loyola pela organização do evento, pelo convite. E agradecer também a honra de poder compartilhar esse painel, né? Salamanca, Francisco, André e também o nosso Abílio, né? Colega Abílio, que acabou de apresentar. Primeiramente, vamos falar um pouco nesse painel sobre financiamento do crédito rural no Brasil, mais especificamente no Banco do Brasil. E antes de entrar, é importante, considerando a representatividade de tantos países aqui, falar quem é o Banco do Brasil, né? O Banco do Brasil, ele é um banco de economia mista, com participação também do governo federal, e isso fomenta a aplicabilidade de todas as iniciativas do Plano Safra, dos planos de recuperação de pastagem, os programas também que são colocados. Hoje, nós temos uma carteira de 397 bilhões, já atingimos em janeiro agora o número de 400 bilhões de crédito, com uma representatividade de mais de 50% do sistema financeiro nacional. Nós estamos presentes em 96% dos municípios, e isso é muito relevante quando a gente fala de um país de tamanho continental, onde a gente tem vários biomas, várias vegetações, várias características diferentes de solo e de plantio e diversas culturas que são amparadas aqui no Brasil. E para atender esses 96% de representatividade, nós temos 3.800 agências próprias e, como foi dito aqui pelo Francisco, nos dispersores de crédito também contamos com parceiros, que são 4.733 parceiros, nossas assistências técnicas, nossos correspondentes revendas de maquinário, para poder fomentar em 100% do Brasil o crédito. E quando a gente fala de crédito dentro do Banco do Brasil, a gente está falando de toda a cadeia. O banco financia desde os tratos culturais até a exportação desse produto. E é importante destacar dois grandes financiamentos que fomentam a agricultura, que é o custeio e o investimento. E custeio agrícola, custeio pecuário, e nós estamos falando de todos os portes de clientes. Do cliente, como falaram aqui em um painel anterior, né, com pequenas propriedades, porque os produtores rurais são grandes por natureza, né, mas os clientes com pequenas propriedades, médias propriedades e grandes, né, grandes propriedades, grandes produtores, e muitos também alinhados à agricultura familiar. Então, aquele crédito que é concedido para empreendedores, que 90% da atividade é realizada pela família no campo. Além da parte de custeio, que é a parte dos manejos dos grãos, tem investimentos também, máquinas, equipamentos, implementos, benfeitorias, tecnologias, correções de solo, recuperações de áreas, e hoje nós temos mais de 600 mil clientes ativos em todo o Brasil, aqui representando os financiamentos que são concedidos no Brasil inteiro. E por que a gente está aqui conversando de seguro? Por que é tão relevante esse tema dentro do crédito rural? Quando a gente olha um cenário de 25 anos, a gente consegue perceber nesse gráfico uma visualização da produtividade de soja. A produtividade cresceu significativamente em 25 anos, mas a gente vê picos de queda e já não estão alinhados com a previsibilidade que se tinha. Não é o efeito do Laninha ou El Niño que era esperado há anos atrás. Você começa a ver um comportamento diferente, independente do efeito que está sendo colocado ali. Até em momentos de neutralidade, com situações de queda em produtividade. Então, os riscos inerentes a atividades começaram
a ser alterados, a serem ressignificados. E quando você fala de risco na atividade rural, é ciente que o produtor rural é uma empresa a céu aberto. O que mais tem é risco. E quando você dá crédito para esse produtor, é porque você acredita nele. E quando você acredita nele, você compartilha o risco com esse cliente. Compartilhar o risco significa cuidar também, para se mitigar os riscos inerentes à atividade. E que riscos nós temos? Nós temos riscos de gestão, porque tem a questão financeira sendo trabalhada, tem a questão de sucessão da atividade, tem o mercado, a comercialização, tem o clima, os efeitos climáticos, que notório no slide anterior, como a gente demonstrou aqui. A questão do preço também é um risco para o produtor, da volatilidade, qualquer alteração de mercados, estoques mundiais, super safras em outros países afetam o preço aqui, e sustentabilidade. O Brasil é um país com regras bem robustas no tema sustentável. Os nossos produtores são os mais sustentáveis que tem dentro do mundo. O único país com de 20% a 80% de reserva legal obrigatória, isso demonstra a capacidade de se produzir e de se preservar o meio ambiente. E esse é um tema relevante e importante também a ser tratado dentro de um mitigador. E por isso que o banco tem uma parceria estratégica para atuar com seguros rurais na empresa, né, criada, a Brasil Seg, que vai estar com vocês aqui também amanhã, para poder mitigar todo esse risco que está amparado lá atrás. E mitigando num porte que o banco precisa, numa capilaridade que o banco precisa, numa capilaridade que o agronegócio brasileiro precisa, segurando os diferentes riscos para todos os portes de clientes, numa atuação no Brasil inteiro, para mais de 10 eventos, com mais de 20 atividades amparadas e com essa capilaridade que nós precisamos. E que seguros que nós estamos falando? Nós estamos falando de seguro da agropecuária, nós estamos falando de seguro de patrimônio, das garantias e patrimônio, e também estamos falando de seguros de vida. Como a gente disse lá atrás, um dos problemas, um dos riscos que se tem na atividade rural também é a sucessão. E dentro de seguros agropecuários, nós temos seguro agrícolas, seguros pecuários para bovinocultura, seguros florestas, florestas comerciais, e um destaque significativo que a gente vai falar, alguns deles na sequência, é um seguro específico para a agricultura familiar, que são os pequenos produtores que a gente comentou, o seguro floresta de preservação e os seguros paramétricos. Importante a gente destacar a variedade de culturas que nós temos seguradas, realmente para poder amparar a amplitude do crédito e para todas as coberturas nos diferentes riscos que são apresentados. A parte de patrimônio merece um destaque também, dado a garantia que é oferecida dentro do crédito rural, como foi colocado pelos outros colegas aqui, existem garantias vinculadas ao seguro rural, e ao patrimônio em si, os não vinculados ao seguro rural, que são riscos ali inerentes ao produtor rural. E quando a gente fala de novidades, o que a gente enxerga de tendências e oportunidades, falando de seguro e falando de crédito rural? A gente vê um grande direcionamento e uma grande assertividade quando a gente fala de seguros paramétricos. Seguros onde você tem o índice, como foi colocado aqui nos painéis anteriores, um índice onde você tem os gatilhos e as negociações e os parâmetros que vão ser considerados para fins de indenização daquele cliente. Isso você consegue trabalhar em alta escala, com facilidade, e consegue pulverizar o crédito e a segurança para o produtor rural, auxiliando ele no retorno do crédito também, dado essa antecipação para a atuação dentro do custeio. E dentro do banco, em parceria com a Brasil Seg, a BB Seguros, se tem 2 seguros em avaliação, em teste, né, em piloto, e um seguro já em grande fomento, em grande atuação. Esse seguro é um seguro para pastagem, onde ele vê a massa verde identificada dentro da atividade pecuária e a indenização em cima da curva de NDVI.
é necessário dados, é necessário acessos, é necessário parcerias para que se de fato consiga trazer uma indenização assertiva para os clientes. Esse é um dos produtos que está em piloto. O segundo produto que nós temos em piloto é o seguro de produtividade para a agricultura, trabalhando seca e chuva excessiva, com os parâmetros que foram apresentados aqui anteriormente pela Visiona e pela Embrapa. A Silvia esteve aqui. Isso é uma parceria que tem com um banco para poder também trabalhar um seguro paramétrico simples, fácil, uma cobertura paramétrica, né? Os seguros tradicionais vão permanecer, são coberturas adicionais a serem agregadas ao seguro. E, por fim, o seguro que a gente já tem há algum tempo, que é o seguro faturamento pecuária. Ele tem um público-alvo de pecuaristas de recria e engorda, e comentaram aqui em um outro painel que um dos grandes anseios e desafios dos produtores, quando eles veem esse seguro paramétrico, se de fato vai ser indenizado. Bem, estamos aqui para garantir que, de fato, vai ser indenizado. Já tem mais de 27 mil operações contratadas e, em 2023, foram 148 milhões indenizados dentro do seguro pecuário. E isso é relevante e importante porque isso é muito novo no mercado e muito questionado, e não se entendem ainda. É uma capacitação que tem que ser feita e uma disseminação de informações, como bem foi dito no último painel que a gente teve. Muitos produtores, ao receber o crédito, procuraram uma agência do Banco do Brasil e questionaram: que dinheiro é esse que caiu na minha conta? É a sua indenização por conta do evento que aconteceu de queda da arroba do boi. E ele, então, entendeu o que significa um seguro paramétrico. Não precisa acionar o seguro, é um gatilho, é um indicador que, de fato, traz aquele benefício. Mas, além dessas tendências de seguros paramétricos que facilitam o entendimento e o acesso à segurança e à proteção do crédito, é importante destacar a relevância que é a sustentabilidade e o cuidado da preservação para o Brasil e para os produtores, porque isso preserva e mantém o clima, preserva e mantém o solo, preserva e mantém a estabilidade que se precisa dentro do crédito rural. Então, foi desenvolvido, e é importante fomentar esse tipo de desenvolvimento, um seguro justamente para a floresta de preservação. Porque se há algum incidente, se há alguma ocorrência, um fogo ou uma seca afetam essa área de proteção, cabe ao produtor recuperar essa área. Por que não proteger e reduzir esse risco, mais esse risco inerente à atividade? E esse seguro vem agregado com uma análise do georreferenciada da propriedade, justamente para se trabalhar o CAR. O CAR é um grande ativo do Brasil. O CAR é onde você consegue mapear e identificar todas as áreas do Brasil para se permitir, inclusive, atuar com seguros paramétricos e geoprocessamento por imagem. E, assim, caminhando para o pouco tempo que a gente tem para falar de crédito e seguro aqui com vocês, por que o seguro é relevante para os clientes? Por que o seguro é relevante para o crédito? E quando eu falo para os clientes e para o crédito, é por conta da parceria que existe quando você entrega crédito para um produtor rural. Porque ele auxilia na gestão, na manutenção de rentabilidade, na estabilidade financeira. Porque quando acontece um evento climático, quais as opções que aquele produtor tem? Ele pode prorrogar a operação e jogar